O sol da tarde penetrava pelas cortinas desbotadas da antiga casa no Jardim Sumaré, em Ribeirão Preto, projetando sombras alongadas sobre os móveis cobertos por lençóis brancos. Helena Nogueira observava o pó dançar contra a luz, perdida em pensamentos que a levavam 3 décadas para trás, quando ainda era uma jovem cheia de sonhos e expectativas. Seus dedos acariciavam distraidamente a superfície gasta da mesa de jantar de Jacarandá, herança de seus pais, enquanto recordava o dia em que conheceu Ricardo Junqueira no colégio estadual. Ele era o garoto mais popular da escola, filho de uma família tradicional do agronegócio, e ela uma simples estudante que sonhava em ser professora. O destino conspirou a seu favor quando foram pareados para um projeto de ciências, e o que começou como uma parceria acadêmica floresceu em um romance intenso. Helena abandonou seus planos de faculdade quando Ricardo propôs que se casassem logo após o término do ensino médio. "Você não vai precisar trabalhar", ele prometeu com seu sorriso confiante. "Vou dar tudo do bom e do melhor para você." Na época, aquilo pareceu um conto de fadas se realizando. Agora, 35 anos depois, essas palavras tinham um sabor amargo em suas lembranças. O casamento foi um evento grandioso, como era de se esperar da família Junqueira. A cidade inteira comentou durante meses sobre a decoração extravagante, o vestido importado da noiva e a lua de mel na Europa. Helena se deixou levar pelo sonho, acreditando que havia encontrado seu felizes para sempre. Os primeiros anos foram como ela imaginava que seria a vida de uma princesa. Ricardo a cobria de presentes, viagens e atenção. Moravam em uma mansão no Jardim Botânico, o bairro mais elegante de Ribeirão Preto, e ela rapidamente se adaptou ao papel de esposa da alta sociedade. Participava de eventos beneficentes, frequentava o clube mais exclusivo da cidade e organizava jantares para os contatos importantes do marido. Mas havia uma sombra que aos poucos começou a escurecer seu conto de fadas: a ausência de filhos. Mês após mês, Helena via suas esperanças se desvanecerem com cada teste negativo. As perguntas indiscretas da sociedade local começaram a pesar. "Quando vem o herdeiro dos Junqueira?" Era uma frase que ela ouvia com frequência crescente, cada vez mais dolorosa. Ricardo, inicialmente compreensivo, começou a demonstrar sua frustração. Os comentários sutis sobre outras mulheres que engravidavam facilmente, as indiretas sobre a necessidade de um herdeiro para seus negócios, tudo isso foi se acumulando como pequenas fissuras no relacionamento do casal. Em paralelo à sua própria angústia, Helena enfrentava a preocupação com sua irmã mais nova, Carolina. A garota, 16 anos mais nova que ela, sempre foi uma alma rebelde. Enquanto Helena seguia o caminho tradicional, Carolina questionava tudo e todos. Seus pais, já idosos quando ela nasceu, não sabiam como lidar com seu espírito indomável. Uma manhã, Helena recebeu um telefonema que mudaria sua vida. Carolina havia desaparecido. Deixou apenas um bilhete dizendo que precisava encontrar seu próprio caminho. Helena implorou a Ricardo que usasse seus contatos para localizar a irmã, e ele, ainda que relutante, acionou detetives particulares. Aos 32 anos, após inúmeras tentativas e tratamentos, veio o diagnóstico que Helena tanto temia. Ela era infértil devido a uma condição congênita. O médico, com toda a sua diplomacia profissional, explicou que as chances de ela gerar um filho eram praticamente nulas. A notícia caiu como uma bomba no casamento. Ricardo, que antes disfarçava sua frustração com uma máscara de compreensão, finalmente mostrou seu verdadeiro rosto. "Como você pode me fazer isso?" ele bradou em uma noite após várias doses de uísque. "Um homem da minha posição precisa de um herdeiro. O que vão pensar de mim?" Helena sugeriu a adoção, uma ideia que há muito tempo habitava seus pensamentos. Imaginava dar um lar e amor a uma criança que precisasse, transformando sua dor em algo positivo. A reação de Ricardo foi impiedosa. "Nunca vou aceitar um estranho como herdeiro do que construí. Os Junqueira têm orgulho de seu sangue." O casal se distanciou gradualmente, como 2 continentes à deriva. Helena mergulhou em uma depressão silenciosa, enquanto Ricardo se dedicava cada vez mais ao trabalho. As noites eram preenchidas apenas pelo som da televisão ligada e conversas protocolares sobre o dia a dia.
Em meio a esse vazio, Helena recebia atualizações esporádicas sobre a busca por Carolina. Cada pista falsa, cada telefonema sem novidades, era como um pequeno corte em seu coração já machucado. Ela se perguntava se sua irmã estava bem, se pensava nela, se um dia voltaria para casa. O tempo passou, arrastando-se como uma lesma para Helena, que via sua juventude escorrer entre os dedos, sem realizar seu sonho de ser mãe. As festas da sociedade, antes tão empolgantes, tornaram-se um fardo. Cada bebê que nascia em seu círculo social era uma lembrança dolorosa de sua própria incapacidade. Ricardo, por sua vez, prosperava nos negócios. Sua empresa de agronegócio se expandiu, tornando-se uma das maiores da região. Ele viajava constantemente, participava de feiras internacionais e fechava contratos milionários. Helena se tornara apenas um acessório em sua vida, uma presença decorativa em eventos sociais, sem voz ativa em nenhuma decisão importante. A mansão no Jardim Botânico, antes seu refúgio, transformou-se em uma prisão dourada. Os cômodos enormes ecoavam com o silêncio de uma vida que poderia ter sido, mas não foi. As fotografias do casamento, espalhadas pelas paredes, pareciam zombar de sua ingenuidade juvenil. Foi numa tarde de outubro, quando o calor de Ribeirão Preto castigava a cidade, que Helena recebeu a notícia que mudaria definitivamente o rumo de sua história. O detetive contratado por Ricardo havia finalmente encontrado uma pista concreta sobre Carolina. A voz grave do investigador do outro lado da linha transmitia um peso que Helena sentiu imediatamente em seu coração. Carolina havia sido encontrada em um abrigo na periferia de São Paulo. As circunstâncias eram nebulosas, mas uma coisa era certa: sua irmã mais nova não havia sobrevivido à vida nas ruas. Helena desabou ao saber que chegara tarde demais para ajudar a única irmã que tinha. O luto por Carolina foi um momento de profunda reflexão para Helena. Enquanto organizava os poucos pertences que a irmã deixou no abrigo, encontrou um diário. As páginas preenchidas com a letra irregular de Carolina revelavam uma história de amor adolescente, decepção e abandono. Sua irmã havia fugido porque estava grávida, e o pai da criança, um rapaz de família rica, a havia rejeitado completamente. Helena passou noites em claro, lendo e relendo o diário, tentando entender os últimos momentos de sua irmã. Havia menções a um bebê, mas nenhuma informação concreta sobre seu destino. Essa incerteza a consumia, mas Ricardo deixou claro que não gastaria mais dinheiro com investigações. "Já encontramos sua irmã, não é o suficiente?" ele disse com frieza. A vida continuou seu curso, mas Helena já não era a mesma. A perda de Carolina e o mistério sobre seu sobrinho ou sobrinha eram fantasmas que a assombravam constantemente. Sua relação com Ricardo, que já era distante, tornou-se praticamente inexistente. Eles viviam como estranhos, sob o mesmo teto, cada um mergulhado em seu próprio mundo de silêncios e recriminações. Foi nesse período que Amanda Prado entrou em suas vidas. Jovem, ambiciosa e 20 anos mais nova que Ricardo, ela foi contratada como sua nova secretária executiva. Helena notou as mudanças sutis no comportamento do marido. Chegadas cada vez mais tardias em casa, viagens de negócios mais frequentes, telefonemas sussurrados na varanda. Numa manhã aparentemente comum, Ricardo sofreu um infarto em seu escritório. Helena recebeu a notícia com um misto de preocupação e uma estranha sensação de distanciamento emocional. No hospital, enquanto esperava notícias na sala de espera, viu Amanda chegando aflita, usando um vestido inapropriadamente curto para o ambiente hospitalar. A recuperação de Ricardo foi rápida, mas trouxe mudanças inesperadas. Em vez de repensar sua vida e suas prioridades após o susto, ele pareceu ainda mais determinado a seguir seus impulsos egoístas. Uma noite, após voltar do trabalho, fez um anúncio que Helena jamais esqueceria. "Quero o divórcio", disse ele sem rodeios, enquanto servia-se de seu habitual whisky. "Amanda está grávida. Vou ter o filho que você nunca pôde me dar." As palavras atingiram Helena como um tapa. Não era apenas o fim de seu casamento que estava sendo anunciado, mas a confirmação de todas as suas inseguranças e medos. Ricardo continuou, implacável. "Você foi um obstáculo na minha vida." Sua incapacidade de gerar um filho
me impediu de ter a família que sempre sonhei. Naquele momento, algo se quebrou definitivamente dentro de Helena. Não eram apenas os 35 anos de casamento que terminavam, mas toda uma vida construída sobre ilusões. As lágrimas que ela derramou não eram de tristeza pela perda do marido, mas pela perda de si mesma ao longo dos anos. A separação foi rápida e brutal. Ricardo, ansioso para começar sua nova vida com Amanda, foi generoso financeiramente para evitar escândalos. Helena recebeu uma boa quantia em dinheiro e alguns imóveis, mas optou por não permanecer em Ribeirão Preto, onde todos a conheciam como a ex-senhora Junqueira. Em um ato que surpreendeu a todos, Helena decidiu voltar para a antiga casa de seus pais, também no Jardim Sumaré. A propriedade, fechada há anos desde o falecimento deles, necessitava de reformas urgentes. As paredes descascadas, o jardim selvagem e as janelas empoeiradas eram um reflexo do estado de sua própria alma. Os vizinhos, que antes a cumprimentavam com reverência quando ela era a senhora Junqueira, agora a observavam com uma mistura de pena e curiosidade. Helena se isolou completamente, saindo apenas para comprar o essencial. Seus dias eram preenchidos com a limpeza metódica da casa, como se ao organizar o espaço físico, pudesse também organizar seus pensamentos e emoções. À noite, sentada na velha cadeira de balanço que foi de sua mãe, Helena se permitia pensar em Carolina. O mistério do bebê de sua irmã ainda a perturbava. Quantos anos teria agora? Onde estaria? Teria sido adotado por uma boa família? Essas perguntas a mantinham acordada até altas horas. Os meses se arrastavam no casarão do Jardim Sumaré como folhas secas empurradas pelo vento. Helena havia se acostumado com a solidão, transformando-a em uma companheira silenciosa, que a seguia pelos cômodos vazios da casa. Suas únicas interações eram com Thor, um vira-lata caramelo que apareceu em seu quintal numa noite chuvosa, faminto e assustado. O cachorro, tão abandonado quanto ela, tornou-se rapidamente seu confidente mais leal. A vizinhança, antes discreta em seus comentários, começou a tecer histórias cada vez mais elaboradas sobre a mulher misteriosa do casarão. As cortinas sempre fechadas, o jardim parcialmente selvagem e sua reclusão alimentavam o imaginário local. Helena ocasionalmente ouvia risadas de adolescentes passando em frente à sua casa, cochichando e apontando. A bruxa do Sumaré, eles a chamavam, sem saber que cada palavra ecoava dolorosamente em seus ouvidos. Certa manhã, enquanto regava as poucas plantas que ainda sobreviviam no jardim, Helena encontrou pedras no gramado e palavras maldosas escritas no muro. Thor latiu furiosamente para um grupo de jovens que fugia rindo. Aquele incidente a fez recolher-se ainda mais, limitando suas saídas apenas ao estritamente necessário. Em suas noites solitárias, Helena desenvolveu o hábito de organizar e reorganizar as antigas fotografias da família. Cada imagem era como uma pequena janela para um passado que parecia cada vez mais distante. Fotos de Carolina adolescente, com seu sorriso rebelde e olhos desafiadores, ocupavam um lugar especial em sua coleção. Em uma delas, tirada poucos meses antes de sua fuga, Helena notou algo que nunca havia percebido antes. Um brilho diferente no olhar da irmã, uma mistura de medo e determinação. A notícia do nascimento do filho de Ricardo e Amanda chegou através de uma nota no jornal local. Empresário Ricardo Junqueira celebra a chegada do primogênito, dizia a manchete, acompanhada de uma foto do casal sorridente com o bebê no hospital. Helena sentiu um aperto no peito, não pela dor da traição, que já havia cicatrizado, mas pela crueldade das palavras primogênito, como se seus anos de tentativas e sofrimento pudessem ser simplesmente apagados da história. Foi nessa época que Helena começou a sonhar repetidamente com Carolina. Nos sonhos, sua irmã aparecia jovem como na última vez que a viu, sempre carregando um embrulho nos braços que Helena nunca conseguia ver claramente. Acordava desses sonhos com o rosto molhado de lágrimas e uma inquietação que a perseguia durante todo o dia. Para ocupar sua mente, Helena decidiu iniciar uma pequena reforma na casa. Começou pelo quarto que foi de Carolina, intocado desde sua partida. Enquanto removia o papel de parede antigo,
encontrou uma pequena caixa escondida atrás do guarda-roupa. Dentro, havia um conjunto de cartas de amor amareladas pelo tempo, trocadas entre Carolina e alguém que assinava apenas como A. As cartas revelavam um romance intenso e secreto, típico da adolescência. O mistério do pai do bebê de Carolina começava a se desvendar através daquelas páginas antigas. As últimas cartas tinham um tom diferente, súplicas desesperadas de Carolina e respostas frias e distantes de A, negando qualquer responsabilidade sobre o problema que ela enfrentava. Helena passou noites inteiras lendo e relendo aquelas cartas, tentando encontrar pistas sobre o destino do bebê de sua irmã. Em uma das últimas cartas, Carolina mencionava um orfanato em São Paulo, mas não especificava qual. Era mais uma peça do quebra-cabeça que atormentava Helena há tantos anos. O isolamento começou a pesar mais durante as datas comemorativas. No Natal, enquanto as casas vizinhas transbordavam de luzes e risadas, Helena permanecia no escuro, apenas com a companhia fiel de Thor. Nas noites de Ano Novo, os fogos de artifício a faziam se encolher na cama, relembrando as festas grandiosas que costumava organizar na mansão dos Junqueira. Em suas raras saídas ao supermercado, Helena ocasionalmente encontrava conhecidos do passado. As reações variavam entre piedade mal disfarçada e curiosidade mórbida. "Como você está, querida?", perguntavam com falsidade, apenas para ter algo para comentar depois nos círculos sociais. Helena aprendeu a responder com sorrisos educados e respostas vagas, protegendo-se atrás de uma máscara de cordialidade distante. Thor tornou-se seu protetor mais dedicado. O cachorro, antes tímido e assustado, agora mantinha uma vigilância constante sobre a casa e sua dona. Latia para qualquer aproximação suspeita e seguia Helena de cômodo em cômodo, como uma sombra protetora. Sua presença tornou as noites menos solitárias e os dias mais suportáveis. Uma manhã, Helena encontrou um cartão postal antigo entre as páginas de um livro esquecido na biblioteca. Era de Carolina, enviado de São Paulo pouco antes de seu desaparecimento. Na mensagem curta e enigmática, sua irmã escrevera: "Às vezes precisamos perder algo precioso para encontrar algo ainda mais valioso." Na época, Helena não entendeu o significado daquelas palavras. Agora, elas pareciam carregadas de um presságio que ela ainda não conseguia decifrar completamente. O Dia das Mães amanheceu com uma suavidade peculiar em Ribeirão Preto. O sol de maio, mais gentil que o habitual, filtrava-se preguiçosamente através das cortinas do casarão do Jardim Sumaré. Helena observava o movimento da rua pela fresta da janela, vendo famílias inteiras se dirigindo aos tradicionais almoços de domingo, carregando presentes e flores. Thor, deitado a seus pés, levantou a cabeça repentinamente, suas orelhas atentas a um som que Helena ainda não havia percebido. A campainha, há tanto tempo silenciosa, ecoou pela casa como um trovão em dia claro. Helena congelou por um momento, seu coração acelerando com a surpresa inesperada. Thor correu para a porta, latindo de forma diferente do usual. Não era sua costumeira hostilidade com estranhos, mas algo mais próximo da curiosidade. Através do olho mágico, Helena viu um jovem que aparentava ter cerca de 18 anos. Estava bem vestido, mas visivelmente nervoso, passando as mãos pelos cabelos escuros repetidamente. Algo em sua postura, na forma como se movia inquieto na varanda, lembrava Carolina de uma maneira que fez o coração de Helena falhar uma batida. "Dona Helena Nogueira?" A voz do rapaz soou hesitante quando ela finalmente abriu a porta. "Meu nome é Lucas Santos. Eu preciso muito conversar com a senhora." Thor, surpreendentemente, aproximou-se do visitante abanando o rabo, algo que Helena nunca havia visto o cachorro fazer com estranhos. Lucas se abaixou para acariciar a cabeça do animal, revelando um sorriso que novamente trouxe à memória de Helena a imagem de sua irmã. "Como posso ajudá-lo?" Helena perguntou, sua voz traindo uma mistura de apreensão e curiosidade. Lucas retirou uma fotografia antiga do bolso, amassada e gasta nas bordas. "Encontrei esta foto entre os pertences da minha mãe biológica no orfanato. A senhora é idêntica a ela." Helena pegou a fotografia com mãos trêmulas. Era uma imagem dela mesma, muito mais jovem,
abraçada a Carolina, em frente à casa onde estavam agora. Seu mundo pareceu girar por um momento. As implicações daquela visita começando a se formar em sua mente como peças de um quebra-cabeça se encaixando. "Entre, por favor", ela conseguiu dizer, sua voz quase um sussurro. Na sala de estar, entre móveis cobertos e memórias empoeiradas, Lucas começou a contar sua história. Havia crescido no Lar São Vicente, um orfanato em São Paulo, deixado lá, ainda bebê, por uma jovem mãe solteira. Tudo o que sabia sobre suas origens estava em uma pequena caixa que a instituição guardava. Alguns documentos, a fotografia e um bilhete escrito às pressas com letra tremida. "Durante anos achei que a senhora fosse minha mãe", Lucas admitiu, seus olhos fixos no chão. "Mas quando finalmente consegui sua localização, descobri que, na verdade, você é filho da Carolina", Helena completou, sua voz embargada pela emoção. "Minha irmã." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do vento nas cortinas e da respiração pesada de Thor, que se mantinha vigilante ao lado de Lucas. Helena levantou-se abruptamente e foi até uma antiga escrivaninha, de onde retirou o conjunto de cartas que havia encontrado no quarto de Carolina. "Sua mãe, ela era muito jovem quando descobriu que estava grávida", Helena começou, suas mãos acariciando as cartas antigas. "O pai da criança, seu pai, era de uma família importante, mas se recusou a assumir a responsabilidade. Carolina fugiu e eu nunca soube que ela tinha conseguido ter o bebê." Lucas ouvia atentamente, seus olhos, tão parecidos com os de Carolina, fixos em Helena. "Por que ela me deixou no orfanato?" A pergunta saiu como um sussurro dolorido. "Sua mãe deve ter feito o que achou melhor na situação em que se encontrava", Helena respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. "Carolina era muito jovem, estava sozinha e assustada, mas tenho certeza de que ela amava você imensamente." As horas seguintes foram preenchidas com histórias sobre Carolina, sua personalidade vibrante, seu espírito rebelde, seu sorriso contagiante. Helena mostrou a Lucas álbuns de fotografias, contou sobre a infância da irmã, compartilhou memórias que havia guardado apenas para si durante todos aqueles anos. "Sabe", Lucas disse em determinado momento, "quando descobri que você não era minha mãe biológica, pensei em desistir de vir aqui, mas algo me dizia que eu precisava conhecê-la, que havia mais nesta história do que eu imaginava." Helena observou o sobrinho, notando pela primeira vez todos os pequenos detalhes que ele havia herdado de Carolina. O formato dos olhos, o sorriso de lado, até mesmo alguns gestos inconscientes. Era como se uma parte de sua irmã tivesse voltado para casa através dele. Os dias que se seguiram ao encontro com Lucas trouxeram uma nova luz à vida de Helena. O casarão do Jardim Sumaré, antes mergulhado em sombras e silêncio, começou a ganhar vida com as visitas frequentes do sobrinho. Thor, que já havia adotado Lucas como parte da família desde o primeiro momento, festejava cada chegada do rapaz com latidos alegres e rabinho abanando. Lucas estava terminando o último ano do ensino médio em uma escola pública próxima ao orfanato em São Paulo. Aos finais de semana, pegava o ônibus para Ribeirão Preto, ansioso para conhecer mais sobre suas origens e construir uma relação com a tia recém-descoberta. Helena, por sua vez, encontrou um novo propósito em compartilhar com ele todas as histórias e memórias que guardava de Carolina. Sua mãe adorava este jardim, Helena contou em uma tarde, enquanto os dois tentavam recuperar o esplendor do antigo canteiro de rosas. Ela costumava dizer que as flores eram como pessoas, cada uma com sua própria personalidade e tempo para florescer. Lucas absorvia cada palavra sobre Carolina com uma sede infinita de conhecimento. Suas perguntas eram sempre respeitosas, mas Helena podia sentir a profunda necessidade que ele tinha de entender suas origens, de preencher o vazio que o acompanhara durante toda a vida no orfanato. Foi durante uma dessas tardes de jardinagem que Lucas revelou seus sonhos para o futuro. "Sempre quis ser professor de história", confessou, enquanto arrancava algumas ervas daninhas. "Mas no orfanato diziam que eu deveria escolher algo mais prático." Helena sentiu seu coração apertar. Era como ouvir seus próprios sonhos abandonados ecoando na voz do sobrinho. "Sabe", ela respondeu,
Eu também queria ser professora quando era jovem, mas acabei deixando esse sonho de lado quando me casei com Ricardo. A menção ao ex-marido fez Lucas franzir a testa. Ele já havia ouvido fragmentos da história do casamento de Helena através dos funcionários do orfanato que pesquisaram sobre sua família. Por que você desistiu do seu sonho, tia? A pergunta pegou Helena de surpresa. Em todos aqueles anos, ninguém havia questionado sua decisão de forma tão direta e sincera. Acreditei que o amor era suficiente, ela respondeu após um momento de reflexão. Mas aprendi que abandonar nossos sonhos por outra pessoa raramente traz felicidade verdadeira. Aquela conversa marcou um ponto de virada na relação dos dois. Não eram apenas tia e sobrinho descobrindo seus laços familiares, mas duas almas que compartilhavam sonhos interrompidos e a esperança de recomeços. Helena começou a notar pequenos detalhes em Lucas que iam além da semelhança física com Carolina. Havia uma determinação silenciosa em seus gestos, uma forma de enfrentar desafios que lembrava muito sua irmã. Mas também havia uma gentileza, uma sensibilidade que era única dele. Com o passar das semanas, o casarão foi ganhando nova vida. Lucas insistiu em ajudar na reforma, dedicando seus finais de semana a reparos e melhorias. As paredes receberam novas cores. Os móveis foram descobertos e reorganizados. E o jardim começou a mostrar sinais de recuperação. Os vizinhos, que antes cochichavam sobre a bruxa do Sumaré, agora observavam com curiosidade as transformações da casa e sua moradora. Helena, que há tanto tempo se escondia do mundo, começou a se permitir pequenas interações sociais, sempre com Lucas ao seu lado, como um apoio silencioso. Uma tarde, enquanto organizavam o antigo quarto de Carolina, encontraram um diário escondido em uma gaveta falsa da cômoda. Era diferente daquele que Helena havia encontrado no abrigo. Este era mais antigo, dos tempos de escola. As páginas amareladas revelavam os sonhos e medos de uma adolescente que, sem saber, estava prestes a enfrentar uma das maiores provações de sua vida. Querido diário, Lucas leu em voz alta com a permissão de Helena. Hoje descobri algo que vai mudar minha vida para sempre. Estou com tanto medo, mas ao mesmo tempo sinto uma força dentro de mim que não sabia que existia. Este bebê é minha chance de fazer algo verdadeiramente importante. Helena observou as lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto do sobrinho enquanto ele lia as palavras de sua mãe. Era como se, através daquelas páginas, Carolina finalmente pudesse falar diretamente com o filho que tanto amou, mesmo sem poder criá-lo. Os adolescentes que antes atormentavam Helena com suas provocações começaram a mudar de atitude ao perceberem a presença protetora de Lucas. Um dia, quando alguns deles começaram suas costumeiras provocações, Lucas os confrontou com uma calma surpreendente. Aquela que vocês chamam de bruxa, ele disse, é a pessoa mais forte e corajosa que já conheci. E também é minha tia. Então, por favor, mostrem um pouco de respeito. A partir daquele dia, as provocações cessaram completamente. Os mesmos jovens que antes a atormentavam, agora a cumprimentavam educadamente quando a viam na rua. Helena percebeu que a presença de Lucas não apenas havia preenchido o vazio em sua vida, mas também estava ajudando a reconstruir sua dignidade perante a comunidade. Nas noites em que Lucas precisava retornar a São Paulo, Helena sentia o peso da solidão, mas era diferente agora. Não era mais um vazio devastador, mas uma pausa para reflexão, para planejar os próximos passos, para sonhar com as possibilidades que o futuro poderia trazer. Thor, que sempre fora seu único companheiro nos momentos de solidão, agora dividia sua atenção entre ela e Lucas com uma lealdade tocante. O cachorro parecia entender instintivamente o vínculo especial que unia tia e sobrinho, como se ele próprio fosse um guardião designado para proteger aquela relação recém-descoberta. Uma manhã de sábado trouxe uma descoberta inesperada. Enquanto Helena e Lucas organizavam antigas caixas no sótão, encontraram um envelope amarelado, endereçado a Carolina, com o timbre de um conhecido escritório de advocacia de Ribeirão Preto. O envelope, nunca aberto, estava datado de uma semana após a fuga de Carolina. Acho que devemos abrir, Lucas sugeriu, sua voz tremendo ligeiramente. Pode haver algo importante sobre...
Sobre meu pai. Helena hesitou por um momento, lembrando-se das cartas assinadas apenas como A, que havia encontrado anteriormente. Com dedos trêmulos abriu o envelope, revelando um documento oficial que fez seu coração disparar. Era uma intimação para um teste de paternidade. O nome do suposto pai estava ali, em letras negras sobre o papel amarelado: Antônio Mendes Filho, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de Ribeirão Preto. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Os Mendes eram rivais históricos do Junqueira no agronegócio, e Antônio havia se tornado um dos empresários mais poderosos da região. Lucas permaneceu em silêncio por longos minutos, absorvendo a informação. Então é por isso que ele não quis assumir a responsabilidade, murmurou finalmente. Era uma questão de rivalidade entre famílias. Helena abraçou o sobrinho, sentindo sua dor e confusão. Sua mãe deve ter fugido antes de receber esta intimação. Ela explicou suavemente. Carolina provavelmente nunca soube que havia uma tentativa legal de resolver a situação. Nos dias que se seguiram, Lucas mergulhou em uma pesquisa obsessiva sobre os Mendes. Através de recortes de jornais e informações na internet, descobriu que Antônio havia se casado com uma prima distante poucos meses após a fuga de Carolina, em uma união que claramente visava fortalecer os laços familiares e empresariais. Ele tem outros 3 filhos, Lucas comentou uma noite, enquanto mostrava a Helena uma reportagem recente sobre a família Mendes. Todos estudaram nas melhores escolas do país, enquanto você se tornou um jovem incrível por seus próprios méritos, Helena completou firmemente. Carolina ficaria orgulhosa do homem que você se tornou, independentemente das circunstâncias. A descoberta sobre sua paternidade despertou em Lucas sentimentos contraditórios. Por um lado, havia a raiva pela rejeição e pelo abandono. Por outro, uma curiosidade natural sobre suas origens e uma parte de sua identidade que sempre estivera perdida. Helena, percebendo a angústia do sobrinho, decidiu compartilhar com ele uma história que nunca havia contado a ninguém. Sabia que sua mãe sempre quis ser artista? Carolina passava horas desenhando no jardim. Tinha um talento natural para capturar a beleza das coisas simples. Enquanto falava, Helena retirou de uma gaveta um caderno de desenhos que havia guardado todos aqueles anos. As páginas estavam repletas de esboços delicados: flores, pássaros, retratos de família. Na última página, havia um desenho inacabado de um bebê. Acho que este é você, Helena disse suavemente, entregando o caderno a Lucas. Ela deve ter começado a desenhar quando descobriu que estava grávida. Lucas acariciou o papel com reverência, como se pudesse sentir através daqueles traços o amor que sua mãe nutria por ele antes mesmo de seu nascimento. Ela era realmente talentosa, murmurou, estudando os detalhes de cada desenho. Foi nesse momento que Helena teve uma ideia que mudaria o curso de suas vidas. Lucas, ela começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. O que você acha de vir morar aqui em Ribeirão Preto? Podemos transformar o antigo quarto de sua mãe no seu quarto e você poderia se preparar para o vestibular de História aqui. Os olhos do rapaz se encheram de lágrimas. A senhora faria isso por mim? Não é só por você, Helena respondeu com um sorriso emocionado. É por nós. Somos família, e famílias devem permanecer unidas. Thor, que estava deitado aos pés deles durante toda a conversa, levantou a cabeça e latiu suavemente, como se desse sua aprovação ao plano. O cachorro, que havia sido testemunha silencioso da solidão de Helena, agora parecia celebrar a possibilidade de ter a casa permanentemente cheia de vida novamente. A decisão de Lucas de se mudar para Ribeirão Preto não foi apenas uma questão de conveniência ou oportunidade. Era uma chance de reconexão com suas raízes, de entender melhor sua história e, principalmente, de construir um futuro diferente daquele que o destino parecia ter traçado para ele. A mudança de Lucas para o casarão do Jardim Sumaré aconteceu gradualmente, como o desabrochar de uma flor há muito adormecida. Helena dedicou-se à transformação do antigo quarto de Carolina com um cuidado especial, equilibrando a preservação das memórias da irmã com a necessidade de criar um espaço que Lucas pudesse chamar de seu.
As paredes foram pintadas em um tom suave de azul, cor que Lucas havia mencionado ser sua preferida. Os móveis antigos foram restaurados, ganhando nova vida sob as mãos habilidosas de um marceneiro local. Helena fez questão de manter a escrivaninha onde Carolina costumava desenhar. Agora um espaço perfeito para Lucas estudar para o vestibular. Encontrei isso nas minhas coisas antigas, Helena disse um dia, entregando a Lucas uma luminária de mesa vintage. Eu a usava quando estudava para o vestibular de pedagogia, antes de tomar outros rumos na vida. O gesto aparentemente simples carregava um significado profundo para ambos. Era como se Helena estivesse passando a Lucas não apenas um objeto, mas também a chance de realizar os sonhos que ela própria havia abandonado. Thor adaptou-se rapidamente à nova rotina da casa. O cachorro desenvolveu o hábito de dormir ao pé da cama de Lucas, como se quisesse proteger o novo membro da família durante a noite. Pela manhã, alternava sua companhia entre tia e sobrinho, mantendo sempre um olho vigilante sobre ambos. A presença constante de Lucas trouxe mudanças sutis mas significativas no comportamento de Helena. Ela voltou a cozinhar pratos elaborados, relembrando receitas antigas de sua mãe. O aroma de bolos e quitutes caseiros passou a perfumar a casa, atraindo inclusive a atenção dos vizinhos, que aos poucos começaram a ver o casarão com outros olhos. Minha mãe gostava de cozinhar? Lucas perguntou uma tarde, enquanto ajudava Helena a preparar um bolo de fubá. Na verdade, Carolina era um desastre na cozinha. Helena riu recordando. Mas ela adorava experimentar as receitas que eu fazia. Tinha uma paixão especial por doces. Essas pequenas revelações sobre Carolina eram como peças de um quebra-cabeça que Lucas montava pacientemente, construindo em sua mente uma imagem mais completa de quem foi sua mãe. Cada nova informação era guardada com carinho, como um tesouro precioso. A rotina de estudos de Lucas logo se estabeleceu. Pela manhã, frequentava um cursinho preparatório para o vestibular no centro da cidade. À tarde, dedicava-se aos estudos no quarto, cercado pelos livros que Helena havia comprado e pelos desenhos de Carolina que agora decoravam as paredes. Helena, por sua vez, encontrou um novo propósito em apoiar os estudos do sobrinho. Suas próprias memórias dos tempos de estudante, há tanto tempo adormecidas, começaram a despertar. Às vezes, pegava-se estudando junto com Lucas, reaprendendo conceitos de história e literatura que tanto amava. A senhora deveria voltar a estudar também, Lucas sugeriu um dia, notando o interesse da tia em seus livros de história. Nunca é tarde para realizar um sonho, não é o que sempre me diz? A sugestão pegou Helena de surpresa. A ideia de voltar a estudar, de finalmente buscar o diploma em pedagogia que sempre desejou, parecia ao mesmo tempo assustadora e tentadora. Quem sabe? Ela respondeu com um sorriso tímido. Talvez seja hora de dar uma chance aos meus próprios conselhos. A transformação da casa continuava. O jardim, antes negligenciado, ganhou novos canteiros de flores. Lucas descobriu que tinha um talento natural para a jardinagem, algo que, segundo Helena, havia herdado de Carolina. As rosas, em particular, pareciam responder ao seu toque, florescendo com um vigor renovado. Uma manhã de domingo, enquanto podavam as roseiras juntos, foram surpreendidos por uma visita inesperada. A senhora Oliveira, uma vizinha idosa que morava na casa ao lado há décadas, aproximou-se do portão com um bolo nas mãos. Percebi que a casa está mais alegre, ela disse com um sorriso genuíno. Achei que talvez vocês gostassem de um bolo de cenoura com chocolate. Era a primeira vez em anos que um vizinho se aproximava de forma amigável. Helena sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, emocionada com o gesto simples, mas significativo. Lucas, percebendo a emoção da tia, tomou a iniciativa de convidar a senhora Oliveira para entrar e tomar um café. Aquela tarde de domingo marcou o início de uma mudança na relação da casa com a vizinhança. Aos poucos, outros vizinhos começaram a se aproximar, trazendo quitutes ou apenas parando para uma conversa casual sobre o jardim. O casarão da bruxa voltava a ser apenas mais uma casa da rua, habitada por uma família que, embora não convencional, era repleta de amor. Thor, sempre atento às mudanças de humor de seus donos,
passou a receber os visitantes com abanadas de rabo amigáveis, um contraste marcante com sua antiga postura defensiva. Era como se o cachorro compreendesse que os tempos de isolamento haviam finalmente terminado. A rotina tranquila que Helena e Lucas haviam estabelecido foi sutilmente alterada numa tarde de quinta-feira, quando o jornal local publicou uma extensa reportagem sobre os 50 anos do Grupo Mendes. Na foto principal, Antônio Mendes Filho sorria ao lado de seus 3 filhos oficiais, todos vestindo ternos impecáveis e poses estudadas para a câmera. Lucas encontrou o jornal na mesa do café da manhã, onde Helena costumava deixar as notícias locais. Seus olhos fixaram-se na imagem de seu pai biológico, buscando inconscientemente traços que pudessem ter herdado. O queixo forte, talvez? Ou seria a forma dos olhos? Eles parecem muito felizes, comentou com uma ponta de amargura na voz, folheando as páginas que detalhavam o império construído pelos Mendes ao longo das décadas. Helena, que observava o sobrinho com preocupação, sentou-se ao seu lado. A felicidade nem sempre está onde parece estar, Lucas. Aprendi isso da maneira mais difícil com Ricardo. A menção ao ex-marido fez Helena refletir sobre como as aparências podiam ser enganosas. Na época em que era casada com Ricardo Junqueira, todos a consideravam uma mulher de sorte, invejavam sua vida aparentemente perfeita. Ninguém via as noites solitárias, as lágrimas silenciosas, a dor de não ser aceita como era. Às vezes me pergunto se ele sabe sobre minha existência, Lucas confessou, ainda olhando para o jornal. Se em algum momento pensou em me procurar, em saber se eu estava bem. Helena segurou a mão do sobrinho com firmeza. O que importa é quem escolhe estar ao nosso lado, Lucas. Sua mãe fez tudo o que pôde para protegê-lo, e agora você tem uma família que o ama incondicionalmente. Thor, sentindo a tensão no ambiente, aproximou-se e colocou sua cabeça no colo de Lucas, oferecendo seu apoio silencioso. O gesto simples do cachorro arrancou um sorriso do rapaz, quebrando momentaneamente o peso daquele momento. A descoberta da reportagem, no entanto, desencadeou uma série de reflexões em Lucas. Durante suas caminhadas pelo centro de Ribeirão Preto, passou a notar com mais frequência o prédio da sede do Grupo Mendes, um arranha-céu imponente que parecia tocar as nuvens. Era estranho pensar que parte de sua história estava ligada àquele lugar. Uma tarde, enquanto estudava na biblioteca municipal, Lucas encontrou um anuário antigo do colégio, onde sua mãe havia estudado. Nas páginas amareladas, encontrou uma foto de Carolina ao lado de Antônio Mendes Filho em uma festa junina. Ambos sorriam, jovens e aparentemente apaixonados, sem ideia do destino que os aguardava. Olha só o que encontrei. Ele mostrou o anuário a Helena quando chegou em casa. Eles pareciam realmente felizes aqui. Helena examinou a fotografia com atenção. Lembrava-se vagamente daquela festa, de como Carolina havia passado horas se arrumando, do brilho em seus olhos quando falava sobre Antônio. Sua mãe realmente o amava, ela disse suavemente. E tenho certeza de que ele também a amava. Mas às vezes, o peso das expectativas familiares é forte demais para algumas pessoas. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era a senhora Oliveira, que agora se tornara uma visita frequente, trazendo biscoitos caseiros e novidades da vizinhança. Vocês viram que o casarão dos Mendes aqui na rua de trás está sendo reformado? Ela comentou enquanto se acomodava para o café. Lucas e Helena trocaram um olhar significativo. Não era segredo que a família Mendes possuía várias propriedades em Ribeirão Preto, incluindo uma mansão histórica próxima ao Jardim Sumaré. A coincidência de estarem vivendo tão perto de sua outra família era irônica. Dizem que o próprio Antônio Mendes está supervisionando a reforma, continuou a senhora Oliveira, alheia ao impacto de suas palavras. Parece que ele quer transformar a casa em um centro cultural ou algo assim. A notícia provocou sentimentos contraditórios em Lucas. Por um lado, havia a curiosidade natural de conhecer mais sobre seu pai biológico. Por outro, a certeza de que sua verdadeira família estava ali, naquela casa com Helena e Thor. Sabe, ele disse depois que a senhora Oliveira foi embora. Acho que entendo melhor agora por que minha mãe fugiu. Ela deve ter sentido que não havia espaço para nosso amor naquele mundo de aparências.
Helena abraçou o sobrinho, sentindo nele a mesma força que sempre admirou em Carolina. Sua mãe seria muito orgulhosa do homem que você se tornou, Lucas. Você tem a mesma coragem dela de seguir seu próprio caminho. Naquela noite, enquanto Helena organizava algumas fotografias antigas, encontrou uma imagem que nunca havia mostrado a Lucas. Carolina grávida, sorrindo timidamente para a câmera, uma mão protetora sobre a barriga. A foto havia sido tirada secretamente por Helena, poucos dias antes da fuga da irmã. "Acho que está na hora de você ter isto", ela disse, entregando a fotografia a Lucas na manhã seguinte. O rapaz segurou a imagem com reverência, vendo pela primeira vez sua mãe carregando-o em seu ventre, um momento precioso e único que ele jamais imaginara poder testemunhar. O outono havia chegado a Ribeirão Preto, tingindo as árvores do Jardim Sumaré em tons de amarelo e vermelho. Helena estava especialmente orgulhosa do jardim, que agora exibia uma beleza renovada graças aos cuidados dela e de Lucas. As rosas, em particular, floresciam com um vigor surpreendente, como se quisessem celebrar a nova vida que pulsava na antiga casa. Naquela manhã de sábado, Lucas preparava-se para mais uma sessão de estudos na biblioteca municipal. O vestibular para História se aproximava, e ele estava determinado a realizar seu sonho. Helena, por sua vez, havia tomado uma decisão que guardava em segredo. Inscrevera-se para o vestibular de pedagogia na mesma universidade. "Volto para o almoço", Lucas disse, ajeitando a mochila nos ombros. Thor o acompanhou até o portão, como fazia todos os dias, mantendo sua rotina de guardião fiel da família. Helena observou o sobrinho se afastar pela rua arborizada, sentindo uma onda de carinho e orgulho. Em poucos meses, Lucas havia trazido mais vida e alegria à sua existência do que ela experimentara em anos de casamento com Ricardo. Decidida a surpreender o sobrinho com um almoço especial, Helena dirigiu-se ao mercado municipal. Enquanto escolhia ingredientes frescos para preparar o nhoque que Lucas tanto apreciava, uma voz familiar a fez congelar. "Helena? Helena Nogueira?" Ela se virou lentamente, encontrando-se face a face com Amanda Prado, a ex-secretária e atual esposa de Ricardo. Estava mais jovem do que nunca, empurrando um carrinho de bebê onde dormia o filho que tinha com Ricardo. "Amanda", Helena respondeu, mantendo a compostura. "Como vai?" "Bem, muito bem", Amanda respondeu, visivelmente desconfortável. "Ricardo me contou que você voltou para a casa de seus pais." "Sim, e foi a melhor decisão que já tomei", Helena respondeu com uma serenidade que surpreendeu a si mesma. "A vida tem formas curiosas de nos mostrar o caminho certo." Amanda lançou um olhar nervoso ao redor, como se procurasse uma rota de fuga. "Sabe, Helena, eu sempre quis dizer, me desculpe por tudo." Helena observou a jovem mulher à sua frente, notando pela primeira vez os sinais de cansaço em seus olhos, a tensão em seus ombros. "Não há necessidade de desculpas, Amanda. Às vezes, o que parece uma tragédia é apenas o universo nos redirecionando para onde deveríamos estar." Naquele momento, o bebê no carrinho começou a chorar, e Amanda rapidamente se despediu, desaparecendo entre as bancas do mercado. Helena permaneceu parada por alguns instantes, percebendo que o encontro não havia despertado nela nenhuma das antigas dores. Era como se aquela vida com Ricardo pertencesse a outra pessoa, a uma Helena que já não existia mais. De volta à casa, enquanto preparava o almoço, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era a assistente social do orfanato, onde Lucas havia crescido, pedindo para marcar uma reunião urgente. "Encontramos alguns documentos importantes sobre o passado de Lucas", explicou a assistente. "Achamos que vocês deveriam ver." Helena concordou em recebê-la na segunda-feira, seu coração acelerando com a possibilidade de novas descobertas sobre o passado de Carolina e Lucas. Quando Lucas retornou da biblioteca, encontrou a tia pensativa, mexendo distraidamente o molho do nhoque. "Aconteceu alguma coisa?" ele perguntou, percebendo sua expressão distante. Helena hesitou por um momento, mas decidiu compartilhar os acontecimentos da manhã. Lucas ouviu atentamente o relato do encontro com Amanda e a ligação do orfanato. "Como você se sentiu vendo a Amanda?" ele perguntou preocupado. "Surpreendentemente bem", Helena respondeu com um sorriso suave. "Sabe, Lucas,
Às vezes, precisamos perder algo que pensávamos ser essencial para encontrar o que realmente importa. Thor, que estivera deitado aos pés deles durante a conversa, levantou-se repentinamente, suas orelhas alertas. Segundos depois, a campainha tocou. Helena e Lucas trocaram olhares surpresos. Não esperavam visitas naquele sábado. Quando abriram a porta, depararam-se com uma senhora elegante, de cabelos grisalhos e postura aristocrática. "Boa tarde", ela disse com voz firme. "Sou Beatriz Mendes, mãe de Antônio, e acredito que precisamos conversar." O choque da revelação foi imediato. Ali, parada na soleira da porta, estava a avó paterna de Lucas, matriarca da família Mendes, uma das mulheres mais influentes de Ribeirão Preto. Thor, normalmente protetor com estranhos, aproximou-se da senhora com curiosidade, como se percebesse a importância daquele momento. Helena, recuperando-se da surpresa inicial, convidou Beatriz para entrar. A matriarca dos Mendes caminhou pela sala com passos medidos, seus olhos percorrendo cada detalhe do ambiente. Quando seu olhar pousou em Lucas, algo em sua expressão suavizou. "Você é a imagem de seu pai quando jovem", ela disse, sua voz traindo uma emoção contida. "Sempre soube da sua existência, mas Antônio... Bem, ele escolheu o caminho da covardia." Lucas permaneceu em silêncio, processando a presença daquela mulher que representava uma parte de sua história que sempre lhe fora negada. Helena, protetora, manteve-se próxima ao sobrinho. "Por que agora?" Lucas finalmente perguntou, sua voz firme apesar da emoção evidente. Beatriz Mendes suspirou profundamente, sentando-se na poltrona que Helena lhe oferecera. "Porque já perdi muito tempo permitindo que o orgulho e as convenções sociais ditassem as regras da nossa família. E porque você, meu neto, merece conhecer toda a verdade." O silêncio que se seguiu à declaração de Beatriz Mendes foi quebrado apenas pelo som suave da chuva que começava a cair lá fora. Thor, sempre sensível ao ambiente, deitou-se aos pés de Lucas, como que oferecendo apoio silencioso. "Conheci sua mãe", Beatriz começou, sua voz carregada de emoção contida. "Carolina era uma jovem extraordinária, cheia de vida e talento. Antônio e ela se apaixonaram durante o ensino médio, um amor genuíno e puro." Helena observava atentamente, enquanto a matriarca dos Mendes retirava de sua bolsa um envelope antigo. Dentro, havia fotografias que ela nunca tinha visto. Carolina e Antônio em diversos momentos felizes, incluindo uma em que dançavam juntos na festa junina do colégio. Quando Carolina descobriu a gravidez, Beatriz continuou. "Antônio veio me procurar desesperado. Ele queria assumir tudo, o relacionamento, o bebê, uma vida com ela." A senhora fez uma pausa, seus olhos marejados de lágrimas contidas. "Fui eu quem impediu." Lucas, que até então mantivera-se em silêncio, sentiu seu coração acelerar. "Por quê?" perguntou. Sua voz apenas um sussurro. "Orgulho, tradição, preconceito social. Todos os motivos errados que as famílias antigas usam para justificar suas piores decisões." Beatriz respondeu com amargura. "Ameacei deserdar Antônio, usar minha influência para destruir as chances de Carolina conseguir qualquer emprego na região. Pressionei-o a se casar com sua prima Maria Eugênia, argumentando que era o melhor para os negócios da família." Helena sentiu uma onda de raiva crescer em seu peito. "Como pôde fazer isso com minha irmã?" "Não há justificativa", Beatriz admitiu. "Passei anos me convencendo de que havia feito o certo, que estava protegendo o nome e o patrimônio da família. Mas a verdade é que destruí a felicidade do meu próprio filho e condenei uma jovem inocente a uma vida de sofrimento." A chuva lá fora intensificou-se, como se o próprio céu compartilhasse da emoção do momento. Thor levantou-se e aproximou-se de Beatriz, surpreendendo a todos ao pousar sua cabeça no colo da senhora. "Antônio nunca se recuperou", ela continuou, acariciando distraidamente a cabeça do cachorro. "Seu casamento arranjado é uma farsa, seus outros filhos mal o conhecem. Ele se afogou no trabalho, transformou-se em uma sombra do jovem cheio de sonhos que era." "E por que decidiu nos procurar agora?" Lucas perguntou, sua voz mais firme. Beatriz retirou outro envelope de sua bolsa, este mais recente. "Porque estou doente, Lucas, e antes de partir,
preciso tentar corrigir ao menos parte do mal que causei. Dentro deste envelope está o reconhecimento legal de sua paternidade, uma conta bancária em seu nome, com uma parte significativa das ações do Grupo Mendes e... Não quero nada disso, Lucas interrompeu, surpreendendo tanto Beatriz quanto Helena. Não quero dinheiro, nem ações. O que eu queria era ter conhecido minha mãe, ter crescido com ela, ter tido a chance de uma família. Helena segurou a mão do sobrinho, orgulhosa de sua postura. Beatriz, no entanto, não parecia surpresa com a recusa. Você é exatamente como sua mãe, ela disse com um sorriso triste. Carolina também não se importava com dinheiro ou status. Ela só queria amor e liberdade para ser quem era. A matriarca dos Mendes levantou-se lentamente, sua postura ainda elegante, apesar do peso das revelações. Não espero seu perdão, Lucas, nem o seu, Helena. Mas vocês merecem saber toda a verdade e merecem a chance de decidir se querem ou não ter algum contato com sua outra família. Antes de partir, Beatriz deixou os envelopes sobre a mesa de centro. Antônio não sabe que vim aqui hoje. A decisão de procurá-lo ou não deve ser sua, Lucas. Mas saiba que seu pai nunca deixou de pensar em você e em Carolina. O remorso o consome há 18 anos. Após a partida de Beatriz, Helena e Lucas permaneceram em silêncio por longos minutos, processando todas as revelações. Thor alternava sua atenção entre os dois, como se tentasse oferecer conforto a ambos. O que você pretende fazer? Helena finalmente perguntou, observando os envelopes intocados sobre a mesa. Lucas levantou-se e caminhou até a janela, observando a chuva que continuava a cair. Sabe, tia, durante anos eu sonhei em conhecer meu pai, entender por que ele nos abandonou. Mas agora, ele se virou para Helena, seus olhos cheios de determinação. Agora eu sei que já tenho toda a família que preciso. Helena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, emocionada com as palavras do sobrinho. Lucas continuou. O dinheiro e as ações, talvez possamos usar para criar uma fundação em nome da minha mãe. Algo que ajude jovens mães solteiras a continuarem seus estudos, a terem uma chance que ela não teve. Naquele momento, como que por milagre, a chuva diminuiu e um raio de sol penetrou pela janela, iluminando o retrato de Carolina, que ocupava um lugar de destaque na parede. Helena não pôde deixar de pensar que, de alguma forma, sua irmã estava ali, aprovando a decisão do filho. O final do ano se aproximava em Ribeirão Preto, trazendo consigo o calor típico do interior paulista e a promessa de transformações. O casarão do Jardim Sumaré, outrora conhecido como lugar de mistérios e sussurros, agora transbordava de vida e expectativas. Helena arrumava nervosamente a gola de sua blusa, enquanto se olhava no espelho. Aos 53 anos, estava prestes a fazer algo que jamais imaginara: apresentar seu projeto final do primeiro semestre de pedagogia. Sua decisão de voltar a estudar, inicialmente mantida em segredo, havia se transformado em uma fonte de orgulho e realização. A senhora está linda, tia, Lucas comentou da porta do quarto, Thor abanando o rabo ao seu lado. Vai arrasar na apresentação. O sorriso de Lucas carregava o orgulho de quem também havia conquistado sua própria vitória. 2 semanas antes, ele recebera a notícia de sua aprovação no curso de História, uma conquista que celebraram com um almoço especial no jardim, cercados por vizinhos que se tornaram amigos queridos. A fundação que criaram em nome de Carolina começava a tomar forma. Com o auxílio de um advogado especializado em causas sociais, transformaram o dinheiro deixado por Beatriz Mendes em um projeto sólido. O Instituto Carolina Nogueira seria dedicado a apoiar jovens mães em situação de vulnerabilidade, oferecendo bolsas de estudo e suporte para que pudessem continuar sua educação. Às vezes me pergunto o que sua mãe acharia de tudo isso, Helena comentou enquanto ajeitava os papéis de sua apresentação. Carolina sempre teve um coração enorme, sempre quis ajudar os outros. Lucas sorriu, seus olhos brilhando com emoção contida. Tenho certeza que ela estaria orgulhosa. Não apenas da fundação, mas de nós, de como conseguimos transformar toda a dor em algo positivo. O rapaz havia decidido não procurar Antônio Mendes, ao menos por enquanto.
A verdade revelada por Beatriz trouxera uma espécie de paz, uma compreensão de que às vezes o destino tece caminhos tortuosos para nos levar exatamente onde precisamos estar. A senhora Oliveira, que se tornara uma presença constante em suas vidas, chegou naquela manhã trazendo um bolo de chocolate para desejar boa sorte a Helena. Quem diria, ela comentou com seu jeito maternal, que teríamos uma futura professora e um futuro historiador morando no nosso quarteirão? Thor, que desenvolvera um carinho especial pela vizinha, recebeu-a com sua habitual festa, fazendo todos rirem. O cachorro, que chegara às suas vidas como um animal assustado e desconfiado, agora era o símbolo vivo da transformação pela qual todos haviam passado. Antes de sair para a faculdade, Helena passou pelo quarto que fora de Carolina, agora o espaço de estudos de Lucas. As paredes exibiam uma mistura harmoniosa do passado e do presente. Os desenhos de Carolina dividiam espaço com mapas históricos e fotografias recentes da nova família que haviam formado. "Sabe, Lucas", ela disse parando à porta do quarto, "sua mãe costumava dizer que a vida era como um desenho inacabado, que precisávamos ter coragem para continuar traçando nossas próprias linhas." Lucas levantou-se de sua escrivaninha, onde estudava para as provas finais do cursinho, e abraçou a tia. "E foi exatamente isso que fizemos, não é?" Continuamos o desenho que ela começou. O jardim, agora exuberante, era outro testemunho silencioso de sua jornada. As rosas que Carolina tanto amava floresciam com um vigor renovado, como se celebrassem cada pequena vitória da família. Lucas havia descoberto um talento especial para a jardinagem, transformando o espaço em um verdadeiro oásis urbano. A vizinhança, que antes cochichava sobre a bruxa do Sumaré, agora se reunia regularmente para chás da tarde no Jardim dos Nogueira. O casarão, com suas histórias e memórias, tornara-se um ponto de encontro onde diferentes gerações se misturavam, compartilhando histórias e construindo novos laços. Helena às vezes se pegava relembrando os anos de solidão, o casamento fracassado com Ricardo, a dor da perda de Carolina. Mas essas memórias já não carregavam o mesmo peso de antes. Era como se cada momento difícil tivesse sido necessário para conduzi-la até ali, até essa vida que nunca imaginara possível. "Tia", Lucas chamou, interrompendo seus pensamentos, "está na hora da sua apresentação." Helena respirou fundo, ajeitou mais uma vez seus papéis e sorriu. "Sabe de uma coisa? Pela primeira vez na vida, não estou com medo do futuro." Thor os acompanhou até o portão, sua postura a alertar mesclada com um ar de satisfação, como se compreendesse que seus humanos estavam finalmente encontrando seus verdadeiros caminhos. O cachorro, que chegara como um guardião solitário, agora era o protetor de uma família que se construiu sobre as bases do amor e da compreensão. Era uma tarde de domingo, quando Helena e Lucas finalmente terminaram de organizar a biblioteca do Instituto Carolina Nogueira. O espaço, localizado em um casarão restaurado no centro de Ribeirão Preto, seria inaugurado na semana seguinte, coincidindo com o início do ano letivo universitário para ambos. "Acho que sua mãe ia gostar desse cantinho", Helena comentou, ajeitando um vaso de rosas frescas sobre a mesa de estudos. A biblioteca havia sido decorada com reproduções dos desenhos de Carolina, criando um ambiente acolhedor e inspirador. Lucas, que organizava os últimos livros nas estantes, sorriu em concordância. "Cada vez que leio seus diários, descubro algo novo sobre ela. Ontem encontrei uma passagem onde ela falava sobre seu sonho de criar um espaço onde pessoas pudessem se sentir seguras para sonhar." Thor, que os acompanhava em todas as visitas ao instituto, descansava preguiçosamente sob um feixe de sol que entrava pela janela. O cachorro havia se tornado uma espécie de mascote do lugar, recebendo com alegria os visitantes que apareciam para conhecer o projeto. A primeira turma de bolsistas já estava selecionada. 20 jovens mães que receberiam apoio para continuar seus estudos. O programa incluía não apenas auxílio financeiro, mas também suporte psicológico, creche para as crianças e mentoria educacional. Um projeto completo que Helena desenvolvera como trabalho final de seu primeiro semestre na faculdade. "Às vezes me pergunto se tudo isso é real", Helena confessou, sentando-se em uma das poltronas da biblioteca.
Parece que foi ontem que eu estava trancada naquela casa, convencida de que minha vida tinha acabado. Lucas abandonou sua tarefa e sentou-se ao lado da tia. Sabe o que é mais incrível? Como tudo se encaixou perfeitamente. Eu procurava uma mãe, você procurava um filho e no final descobrimos que família é muito mais do que laços de sangue, Helena completou, segurando a mão do sobrinho. É sobre escolher estar presente, sobre construir algo juntos. A senhora Oliveira, que se tornara uma das voluntárias mais dedicadas do Instituto, chegou trazendo uma cesta de quitutes para o lanche da tarde. Vocês precisam ver o movimento lá fora, ela comentou animada. Tem um monte de gente querendo conhecer o espaço antes da inauguração. De fato, o Instituto Carolina Nogueira havia despertado o interesse da comunidade. A história de Carolina, contada com sensibilidade e respeito, tocava corações e inspirava pessoas a contribuírem com a causa. Até mesmo alguns membros da família Mendes, discretamente, haviam feito doações substanciais ao projeto. Ontem recebi uma carta de Beatriz, Lucas comentou enquanto serviam o café. Ela está em tratamento em São Paulo, mas fez questão de parabenizar pela iniciativa. Disse que Carolina estaria orgulhosa. Helena notou como o sobrinho falava da avó paterna com uma mistura de compreensão e perdão. O tempo havia suavizado as arestas da mágoa, permitindo que ele visse além das escolhas erradas do passado. Thor, atraído pelo aroma dos quitutes, aproximou-se da mesa, seus olhos pidões fazendo todos rirem. O cachorro, que antes era símbolo da solidão de Helena, agora representava a alegria e o amor que transbordava em suas vidas. Semana que vem começam nossas aulas, Helena comentou servindo um pedaço de bolo ao sobrinho. Ainda não acredito que vou realizar meu sonho de ser professora. E eu de ser historiador, Lucas completou. Sabe, tia, acho que entendi por que mamãe escolheu me deixar no orfanato. Ela queria que eu tivesse uma chance de escrever minha própria história. Helena sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. E que história linda você está escrevendo, meu querido. Carolina estaria tão orgulhosa do homem que você se tornou. O sol da tarde começava a se pôr, pintando o céu de Ribeirão Preto em tons de rosa e laranja. Através das janelas da biblioteca, podiam ver o movimento da cidade, pessoas voltando para suas casas, famílias passeando nas praças próximas. É engraçado, Lucas refletiu observando a paisagem, como a vida às vezes precisa nos quebrar completamente para nos reconstruir de uma forma melhor. Helena assentiu, compreendendo profundamente o significado daquelas palavras. Sua própria jornada, desde o casamento fracassado até o presente momento, era um testemunho dessa verdade. Thor, sentindo o momento de emoção, apoiou sua cabeça no colo de Helena, oferecendo seu amor incondicional. O cachorro que chegara em suas vidas como um presente do destino era a prova viva de que as melhores famílias são aquelas que construímos com amor, independentemente das circunstâncias. Acho que finalmente entendi, Helena disse suavemente, o que Carolina quis dizer naquele cartão postal. Às vezes precisamos perder algo precioso para encontrar algo ainda mais valioso. Ela não estava falando apenas de você, Lucas. Estava falando sobre o amor, sobre como ele tem o poder de nos reconstruir e nos fazer mais fortes. O Instituto Carolina Nogueira seria inaugurado na semana seguinte, mas sua maior obra já estava completa. A construção de uma família verdadeira, nascida não do sangue, mas do amor, da compreensão e da coragem de recomeçar.